Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui em mais um bate-papo, dessa vez com o presbítero Eliomar, presbítero aqui da Igreja Central Vale da Bênção Santa Cruz. Como os irmãos têm acompanhado nos vídeos, nós estamos fazendo alguns vídeos sobre os efeitos da obra da morte e da ressurreição de Cristo. Já falamos sobre reconciliação e já falamos sobre redenção. E hoje nós vamos falar sobre justificação com o nosso presbítero. Graças a Deus, irmão, é um prazer tê-lo aqui conosco nesse momento muito importante. O prazer é todo meu, graça e paz para todos que estão ouvindo, né, que essa conversa seja produtiva, né, consiga promover paz e edificação para as nossas vidas. É um prazer estar falando sobre esse tema, já que estamos na semana da Páscoa, né, após Páscoa, então é um tema propício de falarmos sobre o efeito da cruz, né, dos benefícios dessa Páscoa, dessa passagem. Então é um prazer estar falando sobre esse tema. Como já foi falado, meu nome é Eliomar, mais conhecido como Júnior Eliomar, mas na verdade é Eliomar Júnior, eu sou aqui presbítero da primeira igreja Vale da Bênção de Santa Cruz do Capibaribe. Amém, graças a Deus. Então, como o tema é justificação, né? Nada mais como a gente começar, como podemos definir uma pessoa justa, né? O que é uma pessoa justa, já que vai falar sobre justificação. No termo da palavra, né, justificação, nós podemos dizer que uma pessoa é justa, uma pessoa que, né, atende às leis estabelecidas. Então essa pessoa ela é justa, é uma pessoa que na sua profissão, na sua vocação, ela não trata as pessoas com desigualdade, seja ela uma pessoa famosa ou uma pessoa simples, uma pessoa rica ou uma pessoa pobre. Então ela trata, né, de igual modo. Então nós podemos dizer que essa pessoa, em sua vocação, ela é uma pessoa justa, né? Ela age com justiça. Então seria mais ou menos esse termo, né? Justiça, o ato de justiça é tudo aquilo que a gente pratica de bondade, né? De ação, né? Para com o próximo, ou para com Deus, né? No caso, que é o tema que nós vamos tratar. Mas como nós estamos tratando a primeiro ponto, o que é uma pessoa justa, então uma pessoa justa é uma pessoa que promove, que faz a justiça ou que se estabelece nos modos de justiça. Que então, no caso obedece às leis, né? Ela tem essa preocupação realmente, como falou, né, de andar na sociedade, na sua própria vida, realmente seguindo um padrão de justiça, né? Seria justamente isso que eu falou. Foi. Mas tratando mais, não simplesmente num sentido geral de justiça, mas vamos, no caso assim, começar a entrar agora no sentido de igreja, religião. Então, como as religiões, no caso, elas viram, né, esse termo justiça, e como elas veem, né, o termo justificação, né? Como a gente pode entender isso melhor? Quando nós observamos a justificação ao longo da história, sempre está centrada no que o homem faz, né? Isso seja na Idade Média, ou seja, as religiões, por exemplo, o Islã. Qual é a forma da pessoa ser justa? Oração, né? Eles oram 3 vezes por dia, eles jejuam e eles fazem a peregrinação para Meca. Então, esses são os atos de justiça para uma pessoa do Islã. Para o Espiritismo, por exemplo, você atinge um espírito elevado um certo grau, quando você pratica boas obras, né? Quando você ajuda o pobre, quando você é misericordioso, quando as suas ações mudam. Então isso também se aplicou ao cristianismo na Idade Média, né? E no Iluminismo, né? Que onde se dá a reforma justamente por conta desse molde. Então, como era que a pessoa seria justo, né? Os meios de graça dessa época, da Idade Média e do Iluminismo, era as pessoas se confessavam, as pessoas oravam e as pessoas tinham suas penitências, né? Que ao longo dos séculos foram aumentando. Então a penitência era visitar relíquias, por exemplo, né? A indulgência, como era paga para perdão de pecado. Então tudo, né, que se diz em relação à justificação estava naquilo que eu faço. Agora, qual é o problema, né? Nós vamos entrar mais na frente na questão desse problema. Qual é o problema, né? O problema é que eu não sei exatamente se o que eu estou fazendo atende os padrões de Deus. Tudo bem, está na minha mão, eu devo fazer. E eu oro, eu jejuo e eu me consagro e eu dou esmola. Mas que nível é esse para atender essa justiça de Deus? Então nós não saberíamos dizer. Mas é isso que as religiões veem. As religiões, tanto hoje como passado, elas estão firmadas a justificação naquilo que eles podem fazer e não no que Deus fez.
O próprio termo, né, da religião é justamente isso, né? É o homem, no caso da palavra latina, religare, né? É justamente o fato dela religar o homem a Deus, né? Então a religião, assim, como o irmão está falando, de uma forma geral, eles buscam realmente, como meio de indulgências, né, peregrinação a Roma, né, o nosso meio aqui mesmo, né? Fazer volta para ir para Cícero, né? Subir aquela escada lá, meu Deus do sol quente de joelho. Isso seria uma forma de justificação, muita justificação. Os moldes continuam, né? Na Idade Média, por exemplo, havia peregrinação para Roma para visitar os lugares sagrados, né? Então tinha lá a escadaria de Pilatos, né? Os ossos de Jesus, o cabelo de Maria, diversas coisas como essa. Então, se você fosse lá, você pagava uma taxa para entrar naqueles locais e os seus pecados eram reduzidos, em alguns lugares até perdoados, como era no caso da indulgência. Mas sempre estava centrado no que o homem estava fazendo. Esse era o grande problema. Então, a igreja medieval, ela estava debaixo de grande angústia, porque em todos os locais públicos, praças, prédios públicos, lugares de visitação, havia faixas de pessoas indo para o inferno. Então a questão do inferno era um tema que causava muita angústia no homem primitivo, ou no homem medieval, ou até no homem do chamado iluminismo, né? O iluminismo tardio, como alguns historiadores gostam de chamar. Mas, na verdade, as pessoas estavam com medo do inferno. Esse era o grande problema. Porque as imagens das pessoas sofrendo e indo para o inferno era muito frequente, né? E eles estavam vendo aquilo todos os dias, né? Diuturnamente. Então, por causa disso, eles procuravam formas, né, de justificação, de tentar se livrar daquelas imagens que eles viam, né? E acho que a própria igreja, aproveitando disso, né, onde eles colocavam essas questões de indulgências, né, e por aí vai, nesse tipo de relíquia, né? Aproveitando dessa fraqueza, né? Então essa seria, no caso, a forma como as religiões elas viram. E como é que elas veem hoje, né, a religião? Como é que ela vê hoje esse termo de justificação? Veja bem, se nós formos pensar religiosamente, as religiões são construídas pelos homens, continua vendo do mesmo jeito. Mas se nós formos ver ao exame da Escritura, quero me deter em Romanos, as minhas respostas sobre justificação vai ser em Romanos. Pode ler? Eu vou citar, na verdade, porque eu não tenho em mente apenas um texto, mas alguns textos, então a gente vai passear por Romanos, mas eu vou citar os capítulos, ou pelo menos o capítulo, para a gente ganhar tempo. Aqui não está abrindo a Bíblia, porque na verdade a gente vai perder tempo, porque são muitos textos. Mas veja bem, o homem ele está debaixo da ira de Deus, né? Segundo a Escritura. Para primeiro nós entendermos o que é justificação, nós temos que entender isso. Por que eu escolhi Romanos? Porque Romanos é o que a maioria diz a carta mais teológica de Paulo. Então é a carta que fala mais sobre a soteriologia, é Romanos. Por exemplo, não só pela conversão de Lutero, ela é importante, mas Lutero escreveu diversos livros, e quase todos os livros de Lutero têm a citação de Romanos. Tem um livro Escravos, né, Nascidos Escravos, que é um texto que é escrito com base em Romanos, um comentário em Romanos. Então, assim, a carta de Paulo aos Romanos foi um tema muito debatido na Reforma, foi um texto muito usado. Dr. Martin Lloyd Jones diz a história que ele memorizou até as vírgulas de Romanos. Então, Romanos é um texto riquíssimo, né, para a cristandade e quando se trata justamente desse tema de justificação. Para nós entendermos primeiro o que é justificação, nós temos que entender o estado em que o homem se encontra. Capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus permanece sobre o homem, por conta da injustiça, né? Porque o homem é injusto diante de Deus, a ira de Deus se estabelece sobre o homem. Pois a ira de Deus revela dos céus contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja, o que é impiedade? É o contrário de piedade. Está se referindo à nossa comunhão com Deus. No lugar de termos comunhão, piedade, oração, arrependimento, confissão de pecado, dependência da graça de Deus, o homem tem impiedade, que é o contrário de piedade. Então isso é o relacionamento com Deus. Está oposto a Deus. Está oposto a Deus. No capítulo 2 está falando da nossa oposição ao homem. Angústia e tribulação virão sobre a alma de qualquer homem que pratica o mal, primeiramente com o judeu e depois com o gentil. Veja a situação. Nesses dois textos nós temos as duas quebras da lei. Nós temos o homem não se voltando para Deus, como Jesus Cristo disse. Quem ama a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Cumpriu toda a lei. Nesses dois textos nós
temos a quebra das duas tábuas da lei. O homem promove impiedade para com Deus, ele não está promovendo piedade, ele está promovendo impiedade. E no versículo 2 está dizendo que ele promove o mal para com o próximo, seja o judeu, seja o gentil. Então angústia e tribulação virão sobre a alma desses homens. Por quê? Capítulo 3 vai dizer, capítulo 3 de Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não só capítulo 1 e capítulo 2 mostra que o homem quebra a lei com Deus e quebra a lei com o homem, as duas tábuas eles quebram nos seus atos, nas suas ações, como no capítulo 10 diz que todos, então todas as pessoas que palmilharam nessa terra, que vieram à existência, eles tiveram pecado. Eles estão debaixo do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não houve uma só pessoa que veio a este mundo para que ele não pecasse. E as crianças, nós podemos dizer, as crianças, elas têm pecado? Realmente assim, quando o pessoal diz, por exemplo, no caso, quando a criança vem a falecer, né, o que normalmente sempre dizem, não, ela é pura, ela está com Deus agora, né, é uma criancinha, realmente a gente olha como uma forma de santidade, né, como a inocência dela, pelo fato dela não saber de muitas coisas, a gente olha como santa, né, sem pecado, mas como de fato é. A Escritura diz que o salário do pecado é a morte. É Romanos também, né? O salário do pecado é a morte. A morte é o símbolo de que nós somos pecadores. E as crianças morrem. Então, esse é uma explicação, um símbolo de que o pecado, o acimento do pecado estão sobre todas as pessoas, inclusive sobre as crianças. É isso que Davi diz. Em pecado concebeu a minha mãe. Então, a própria concepção da vida ela é pecaminosa. A própria concepção. Aí, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 2, ele trata a questão do pecado. Ele diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja o que é que Paulo está dizendo. A morte é resultado da consequência do pecado. Por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens. Porque todos estão em Adão. Todos estão em Adão. Então, todos pecaram. Por que todos estão em Adão? Porque nós somos descendentes de Adão. Ele é a primeira criação dos homens, né? Então ele é a cabeça federativa. Então todos que vêm depois de Adão estão ligados a essa descendência. Então todos estão debaixo do pecado. Então é isso que o texto diz. Então se nós entendermos o real estado do homem, nós vamos entender o que é justiça. Então justiça, na verdade, quem é o homem? O homem é esse homem aí. Esse homem pecador, esse homem que é impiedoso para com Deus, que pratica o mal com o gentil e com o judeu, com todos. Então ele está debaixo do pecado porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados de Deus. Então esse homem. Então, na verdade, justiça de Deus é uma injustiça. Porque é aí onde mora a grande dificuldade das pessoas de entender a questão de justificação. Dois irmãos conversando agora recentemente, dois irmãos maduros, um repreendeu um comportamento do outro e ele disse, você está errado, rapaz, a gente tem um coração pecaminoso, nosso coração é mau. E ele disse, não, a minha natureza é a natureza de Cristo. Nós não temos a natureza de Cristo, nós temos a mente de Cristo, que é totalmente diferente. Não vai dar tempo de entrar. A natureza de Cristo foi santa, né? A natureza de Cristo é que é santa, Cristo é santo, nós não, nós somos pecadores. Nós somos isso que Paulo está dizendo aqui, nós somos pecadores, nós estamos debaixo do pecado. Spurgeon escreveu um livro, O Escândalo da Cruz. Por que é escandalizador? Porque declara um injusto justo. Agora, declarar não quer dizer que ele é. Apesar de alguns textos você for isolar na Escritura e dizer o justo de Deus, os justos herdarão a vida eterna. Mas esse justo, a justiça não habita nele, a justiça é fora dele. A justiça não habita, não é produto da sua natureza nem das suas ações, mas está fora dele. Ele é declarado, é diferente. Romanos capítulo 1 também, ainda ficando em capítulo 1, ele diz, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja, aonde mora a justiça de Deus, por meio da fé. Por que a fé? Porque nós acreditamos. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ouvida mediante a pregação de Cristo. Então é pela pregação de Cristo, pelas verdades do Evangelho que nós temos fé.
Então é a verdade de Cristo que nos constrange, que nos faz nos arrependermos dos nossos pecados. Sempre é Ele. Aí nós estamos dizendo, mas a fé não é nossa? Não. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Ele diz, e porventura, irmãos, ignoreis a riqueza da sua glória, longanimidade e bondade, ou negligencieis que é a sua bondade que te conduz ao arrependimento. Veja o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, irmãos, não se esqueçam não. Não é vocês não. É a bondade e a misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Veja, é uma ação da graça na vida do homem. Não é algo que eu posso produzir. A justiça ou a justificação é algo que é feito fora de mim. Não é dentro, não é eu que faço. Não é os atos externos da minha vida, as minhas ações, que me tornarão justos. Mas é uma ação anterior que me declara. Declarar não é ser. Nós somos vistos, à vista de Deus, justo por conta do sacrifício de Cristo. Então Deus não nos vê. Deus vê a cruz. Então quando Deus vê a cruz, Ele entende que foi satisfeita a justiça em Cristo. Porque Cristo também era o nosso representante. Nós vamos chegar mais na frente desse texto. Então, o que seria a justificação, segundo as Escrituras? Né? O que seria esse ato de justificar, né? No caso, o homem que é injusto, segundo as Escrituras? Como nós podemos entender isso? Olha, capítulo 5 vai dizer exatamente como é que nós somos justos de forma clara. Né? Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então, como é que nós... O que é que estava acontecendo com o homem? O homem estava distante de Deus. Pela fé, nós voltamos a ter paz com Deus, justificados mediante a fé. Por quê? Por conta de Cristo. Então, Cristo nos representa e como nosso representante, Ele nos justifica diante de Deus e agora nós temos paz com Deus, não mais inimizade. Veja capítulo 3 o que é que diz. Né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens. Mas por meio de Cristo, o homem volta à reconciliação com Deus. Volta a ter paz com Deus. Por meio, né, de Jesus Cristo. Essa é a forma objetiva, né, do homem ser declarado justo. Né? Então, o que é que o homem pode fazer? Né? Justamente isso. Né? O que... o homem ele pode fazer para ser justo, né? O que é que ele pode fazer? Já que o estado dele é complicado, né? Ele está distante de Deus, né? Ele está afastado da graça de Deus, tá? Então, como é que ele faz? Né? Veja, esse é o grande problema da Igreja da Reforma, né? A Igreja, né, a igreja medieval e a Igreja do Iluminismo, né? Porque é o seguinte, por mais que o próprio Lutero, né? O próprio Lutero, ele confessava várias vezes. E quando, diz o biógrafo, que quando ele se confessava várias vezes, fazia todas as penitências, fazia todos os trabalhos domésticos do mosteiro, e ele era atormentado por a questão do inferno, como era né, a norma para a época, mas era comum, mas para ele era de uma forma mais acentuada. Lutero, ele vai e diz, e quando ele fazia tudo isso, ele dizia, e eu orei suficiente. Eu jejuei suficiente, eu afligi a minha carne o suficiente. Então, depois dele ter feito tudo, ele dizia, isso é suficiente, esse é o problema. Nós nunca vamos saber qual é o nível dessa totalidade de bondade, essa totalidade de justiça que nós devemos praticar, de ações que irão agradar a Deus e satisfazer a justiça de Deus. Então, por mais que o homem faça, ele ainda vai ficar se questionando. O que eu fiz é suficiente? A que ponto, né, será satisfeito diante de Deus? Para mim não, aí realmente tem um justo, né? Aí quando a gente olha para Paulo no capítulo 7, ele vai dizer, o querer o bem está em mim, porém não efetuar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele aponta para Cristo. Graças a Deus quem me dá a vitória é Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja que aonde está? Não é o que Paulo vai fazer. Paulo diz, eu sei o que eu devo fazer. Eu conheço a lei de Deus. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. O querer o bem está dentro de mim. Porém, eu não tenho condição de efetuar. Então, qual é o resultado disso? Miséria, desgraça, né, e condenação. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia. Agora, qual é o grande X aí da questão?
graças a Deus, quem me dá a vitória é Cristo Jesus, não está nele. Porque se estivesse nele, ele não poderia fazer, porque ele sabe o que tem que ser feito, mas ele não tem capacidade de fazer. Ele está quebrando a lei de Deus constantemente. Tá entendendo? Então, no caso, a justiça de Cristo, no caso, ela é imputada sobre nós, né? Essa seria a forma de o homem se tornar justo diante de Deus. Seria dessa forma. Na verdade, é a única forma, né? Porque aquilo que a gente faz é insuficiente para atender à justiça de Deus, né? Veja qual é o estado do homem. As pessoas se enganam quem é o homem, principalmente o cristão, né? Não entende essa questão da justiça. Eles acham que são santos, né? Na literalidade da palavra, que são justos na literalidade da palavra. No roubo, no mato. Sempre esses exemplos, né? Sempre esse exemplo. E mesmo o cristão, o evangélico, protestante, muito tem a mente de que eles são, né? Eles são pessoas, não, eu sou piedoso. Pra minha mulher, fumo, não bebo, esses exemplos. Cara. Então ele acha que não tem pecado. Mas veja o raio-x de Paulo, quem é o homem. No capítulo 3 ainda, ele faz a pergunta, temos nós qualquer vantagem? Porque ele diz, todos nós, né? Temos nós qualquer vantagem. Porque ele está fazendo uma comparação entre judeus e gregos. Ele vai dizer, de forma nenhuma, porque temos demonstrado que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Pois, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Veja, não há nenhum que faça o bem, não há nenhum que busque a Deus, todos se extraviaram, e há um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aí ele começa agora a colocar as partes humanas. Aí a nossa garganta é sepulcro aberto, a boca urda de engano, nos nossos lábios há veneno de víbora, e a nossa boca nós a temos cheio de maldição e amargura. Dentro do nosso caminho só há destruição. Desconhecemos o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos nossos olhos. Veja o que é que Paulo está dizendo quem é o homem. Não há quem faça o bem, nenhum sequer, não buscamos a Deus, não invocamos o nome do Senhor, não praticamos boas obras, e todos os nossos membros, elas produzem maldade. A nossa boca, a nossa garganta é sepulcro. A nossa língua, urda de engano, veneno de víbora. Aí começa a falar, e as nossas ações? São destruição e miséria. Então, isso é o homem. E veja, Paulo está falando na primeira pessoa. Temos nós qualquer vantagem? Paulo não está falando na terceira pessoa, não. Paulo está falando na primeira pessoa, ele está se incluindo, né? A primeira pessoa do plural, né? Isso. Então ele está se referindo, ele está se incluindo. Ele não está se colocando à parte, né, dessa natureza. Ele está dizendo, nós somos assim. Todas as nossas ações são pecaminosas. Todas as nossas ações, elas são contra a vontade de Deus. Todos os nossos membros militam contra a lei de Deus e contra a verdade de Deus. Então, essa é a natureza humana. Então, como é que uma natureza como essa pode fazer alguma coisa para herdar a vida eterna? Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes. Nós somos autodependentes. Nós dependemos de Cristo, né, para todas as ações. Cristo disse isso, é porque as pessoas não entendem o que é que Cristo está dizendo. Sem mim, nada podeis fazer. E quando Cristo diz nada, não é porque ele não tem compreensão da palavra, não. Ele sabe o que está dizendo. Não podemos fazer absolutamente nada sem ele. Sem Cristo, nós somos exatamente isso. Então, todas as nossas ações boas, aceitas diante de Deus, como recebida como ato de misericórdia, purificada pela graça. São a ação do Espírito Santo nos capacitando a fazer alguma coisa. Sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Veja o que é que Isaías diz. Isaías diz que todas as nossas ações são como um trapo de imundícia diante de Deus. Então essa é as nossas boas obras. É trapo de imundícia, não serve absolutamente para nada. Por quê? Porque se não for redentiva, se as nossas ações não for redimidas em Cristo, as nossas ações não serão aceitas. Então não podemos fazer absolutamente nada. Então, meu irmão, no caso, como você falou que a justiça, ela não é interna, ela é externa, né? Ela vem, no caso, a ser imputada no homem. Então, qual é a durabilidade dessa justiça que o homem recebe, que não provém dele? Essa é uma pergunta, né, extraordinária, porque tudo bem, né? Nós estamos aqui caminhando de que tudo é Deus, né? Que tudo vem de Deus, que as nossas obras são trapo de imundície, que nós somos declarados justos, mas em que tempo
perdura essa declaração. A graça ela é escandalizadora, como disse Spurgeon, justamente por conta disso. Porque em Cristo todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, foram cancelados. Esse é o grande escândalo da cruz. Com relação, veja, nós somos tudo isso que eu acabei de dizer. Tudo isso. As nossas ações são más, o nosso comportamento são contra a lei de Deus, os nossos membros e ações, elas são contra a lei de Deus, mas nós somos declarados justos eternamente. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, não só nenhuma condenação há, isso quer dizer que não tem mais condenação. Veja como é que Cristo diz: quem crê em mim tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não tem mais condenação. Veja o que é que Cristo está dizendo. Como a palavra de Cristo é extraordinária. Nós estamos falando sobre eleição, mas como o ponto da eleição aqui está fundamentado em Cristo, sem falar em eleição. Olha, quem crê em mim não morre mais. Passou já da morte para a vida. E não entra mais em condenação. Por quê? Porque passou da morte para a vida. Não tem condenação e não tem mais morte. Porque a morte morreu em Cristo. Então, essa é a ideia. E por que não morremos? Veja o que é ainda em capítulo 8 de Romanos. O apóstolo diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo habita em vós, ele vos dará vida aos vossos corpos mortais que habitam em vós, pelo meio do Espírito que habita em vós. Veja, nós não somos tudo isso, mas temos o Espírito Santo que nos vivifica. Essa carne morta tem vida para adorar a Deus em espírito e em verdade. A mente dele é voltada agora para Deus. Por conta do Espírito Santo que nos capacita. Então nos capacita a vida piedosa, nos capacita as boas obras, porque apesar da carne ser isso, se ela habita em nós, nós temos o corpo mortal, mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo habita em vocês, ele vos dará vida, pelo Espírito Santo que em vós habita. Veja, por isso é possível dizermos que não existe mais condenação. Por quê? Porque temos o Espírito Santo habitando em nossa vida e nos dando vida aos nossos corpos mortais a cada dia, a cada manhã. Então poderemos praticar boas obras. Poderemos pregar o Evangelho com poder e graça. Poderemos falar do amor de Deus de forma poderosa para transmitir e penetrar no coração. A nossa boca pode se abrir não só em música, mas em adoração. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Podemos ter prazer em Deus e na obra de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E habitando em nós nos dá vida, nos regenera a cada manhã, nos dá vigor, nos dá vida espiritual. Estavam mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida por meio do seu Por isso que Espírito. Paulo diz em Romanos capítulo 12 que a gente não deve se conformar com o mundo, né? Mas que a gente deve nos transformar segundo a renovação do nosso entendimento. Né? Justamente o Espírito Santo ele mudando, trabalhando em nós. E veja qual é a compreensão, né, do capítulo 2. Ele diz: irmão, rogo-vos, pois, pela misericórdia de Deus, que não se apresentem, que vocês se apresentem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se molde esse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós podemos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus não nos conformando com esse mundo, ou seja, não praticando as obras mais para com gregos e judeus, capítulo 2. Tendo uma vida piedosa. Nós podemos ter uma vida piedosa por quê? Porque nós não nos amoldamos a esse mundo, mas somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, que mente é essa? A nova mente que nós temos, a mente de Cristo. Né? Então, essa mente renovada nos capacita a experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Viver em piedade e vivermos em boas obras para com o próximo. Isso só é possível de forma plena por meio de Cristo. Né? Nós podemos ter relacionamento com Deus sem Cristo? Não. Nós podemos praticar boas obras com o próximo sem Cristo? Podemos. Mas essas obras, elas não são aceitas diante de Deus. Por quê? Porque a Escritura diz que as obras dos homens são mortas. Então, Efésios 2, né? Exatamente. As obras dos homens são mortas. Então elas não são aceitas diante de Deus, só por meio de Cristo. Por exemplo, Ciro. Ciro é chamado de meu servo e libertou o povo volta, né, para adorar a Deus no templo. Mas Ciro foi aceito? Não. Então as obras de Ciro foram mortas, mas Deus se beneficiou daquelas obras. Mas aquelas obras não foram aceitas na pessoa de Ciro.
Só seria aceita se ele tivesse convertido, se arrependido e feito aliança com esse Deus. Então, as suas obras seriam feitas em Cristo. Então, só isso. Isso, no caso, é o que nós podemos entender como graça comum, né? Graça comum. Quando Deus possibilita um homem, mesmo caído, ainda assim fazer coisas boas, né? Que embora para Deus, como o irmão falou, caso para o próximo ela é boa, mas para Deus, como o irmão falou, ela é como o trapo da imundícia, né? É como esse trapo. Mas, então, se o homem agora ele é justificado e a durabilidade dessa justiça, ela é uma durabilidade, no caso, né, eterna, né? Por causa de Cristo, que a justiça não é do homem, mas é de Cristo. Então, como é o viver agora do declarado justo, né? De quem já foi, como o irmão falou, renovado pelo Espírito, a mente dele é transformada. Então, como é o viver agora desse justo? Antes de eu entrar nesse ponto, vou falar um pouquinho sobre a durabilidade. Veja como é estar firme. Veja como é firme essa promessa, né? Como nós estamos nas mãos desse Deus, como Jesus Cristo disse, ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos. Veja como o chão onde a gente pisa é sólido. Né? Veja como a nossa salvação está estabelecida e bem fundamentada no alicerce que é Cristo. Né? Ninguém, nem nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Desculpa, Romanos 8, né? Nada pode nos separar. Eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem a potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nada pode nos separar. Nem nós mesmos podemos nos separar dessa aliança. Porque essa aliança, apesar de ser uma aliança com o homem, a aliança ela é de Deus com o homem, mas quem mantém essa aliança é o próprio Deus. Porque nós só temos força para cair, mas Ele nos levanta. Então nós não podemos fazer a nossa parte, então Ele faz em nosso lugar. Nós não temos força, mas a força dele nos faz caminhar. Então veja, por que temos certeza que vamos chegar? Porque temos certeza que um dia iremos ver. Porque João pode dizer assim: filhinhos, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas um dia se manifestará. E nós veremos a Cristo, assim como Ele é. Por que João está tão convicto de que vai ver a Cristo? Como se de fato aquele ali já tivesse ocorrido. Já tivesse ocorrido. Ele fala com certeza, com propriedade. Por quê? Porque ele não está fiado em suas obras, igual Paulo não está fiado em suas obras. Paulo não está pensando naquilo que ele vai fazer. Paulo está pensando na justiça de Cristo. Paulo está pensando no sacrifício de Cristo que foi perfeito e eterno. Paulo não está pensando no que eu posso produzir para ser salvo. Paulo está dizendo que ele fez o que ele fez, foi suficiente e atendeu à justiça de Deus. Então eu serei salvo. Então João disse: eu vou ver a Cristo assim como Ele é. Por que João tem essa convicção? Porque ele sabe quem tem crido. Ele sabe a obra que foi realizada satisfez a justiça de Deus. Então ele está pleno de que o Deus Criador dos céus e da terra é aquele que promete, mas se empenha em cumprir com a sua palavra. Jesus Cristo disse isso: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Então, a partir do momento que eu ouço o Evangelho da Graça, penetra no meu coração, produz vida, essa vida não é temporal. Ela não tem prazo de validade. Ela não depende das minhas ações. Ela não depende do que eu faço. Eu fazendo ou não fazendo, eu serei salvo, porque os méritos de Cristo foi aplicado a mim. Não depende de mim. Não depende das minhas ações. Por quê? Veja como é complicado se nós não entendêssemos assim. Com a salvação, ela seria frágil. Ela estaria produzindo os mesmos temores, né, da doutrina da igreja medieval e da igreja, né, chamada iluminismo, ou início do iluminismo. Alguns chamam de iluminismo tardio, porque as clarezas do evangelho, o brilho do evangelho não chegou em todos os lugares. Mas veja como continuaria o mesmo medo. Mesma coisa. Eu vivo em piedade, mas se dependesse de mim, vamos dizer que é uma dualidade. Vamos dizer aí que Deus faz 50%, eu faço 50%. Não, vamos exagerar. Deus faz 90% e eu faço 10% só. Mas eu vou conseguir fazer os 10%? E que totalidade é essa de 10%? O que é que eu tenho que fazer que corresponde a 10%? E se quando eu estiver morrendo, no último minuto da vida, esses 10% eu não cumprir? Eu pecar na hora. Eu blasfemar do nome do Senhor, sentir uma dor e dizer um palavrão?
Ou eu me irar com Deus porque Deus poderia me curar e não me curou e eu estou morrendo naquele momento. Vou para o inferno? Quer dizer, veja quantas dúvidas nós criaríamos se nós não olhássemos para Romanos 8:1, nenhuma condenação lá. Não tem mais condenação. Estou debaixo da graça. Eu estou com Cristo hoje por toda a eternidade. Então, essas promessas, ela traz paz ao nosso coração e segurança. Veja, Jesus Cristo não disse que as lutas não viriam, nem as tempestades, nem os problemas, nem as dificuldades. Elas viriam sobre as nossas vidas. Mas ele disse, o vento vai soprar, os rios vão transbordar, vão dar de ímpeto contra a casa que estiver firmada nesta rocha. Mas o que acontece com a casa? Ela não cai. Está firmada, né? Está firmada na rocha. Quer dizer, o poder está na casa? Não. O poder está na rocha. Que é o sustentador. A outra casa está construída no mesmo terreno geográfico. Foi atingido pelo mesmo vento, pela mesma tempestade. Mas o que aconteceu? Ela caiu. É o mesmo material da casa. O mesmo material. Onde ela está alicerçada é diferente. A diferença é o alicerce. É a mesma coisa da nossa fé. A nossa fé, se estiver alicerçada em Cristo, no nosso Senhor, nosso Redentor, podemos nos apropriar, Romanos 8:1, quando sendo para nós, para a nossa vida. Não tem mais condenação. Então, voltando a qual é o nosso procedimento, veja, nós não fazemos, esse é o grande problema, é a questão do foco. Então, eu posso viver de qualquer forma. O que eu disse até agora, né, pode dar a entender quem está nos ouvindo que eu estou dizendo isso. Que o justo pode viver de qualquer forma. E eu acho que até uma compreensão errada das pessoas que olham para quem são reformados, né? Quando eles acreditam num caso, por exemplo, da eleição. Esse povo acredita em eleição, que está salvo uma vez, salvo para sempre, então eles podem fazer o que quiser. Nós normalmente somos acometidos dessas calúnias, né? Mas não tem nada a ver. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver, né? O texto diz toda essa verdade que nós não podemos dizer nada, mas nós não podemos fazer nada em relação à salvação. Uma coisa é o que nós podemos fazer para a salvação, nada. Mas qual é o nosso procedimento? Qual é a nossa ação? Ou vamos dizer em outras palavras para ser mais compreensível, qual é a nossa resposta a essa vocação que nós recebemos? Aí nós respondemos, é diferente. A árvore precisa dar frutos. Mas ela não só é árvore se der fruto. Quer dizer, ela vai dar fruto porque é árvore, é diferente. Não é? Mas não é o fruto que faz a árvore. Exatamente. Se nós chegarmos no momento onde não é o momento, né, daquela fruta ela brotar, a árvore está lá sem frutos, mas ela é árvore. E no tempo certo ela vai dar frutos. Então, a mesma coisa acontece conosco. Nós não damos fruto para ser justo, mas nós damos frutos porque somos justos. A Escritura diz: sede santo porque o vosso Pai, ele é santo. Romanos capítulo 6, ele começa fazendo uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É porque ele faz essa pergunta. Porque no capítulo anterior, no capítulo 5, ele conclui nos últimos versículos dizendo: a lei veio para abundar o pecado, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, dá a entender, se nós isolarmos esse versículo de Paulo, que ele está dizendo, é bom pecar, porque quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, a lei veio para avultar, para tornar grande os nossos pecados. Seria como um grande espelho. Nós estamos, né, vamos dizer, com a roupa suja, né, vamos dizer que eu tivesse barba, que eu não tenho, mas a barba tivesse suja, e os olhos, né, com remela, e o cabelo assanhado, e eu acho que tá tudo bem. Mas quando eu olho no espelho, eu vejo exatamente quem eu sou. É isso que a lei faz. A lei é um espelho que reflete quem nós somos, pecadores. Então a lei veio para avultar, para tornar grande os nossos pecados que nós achamos que é pequeno. Então quando nós olhamos para a lei de Deus, esses pecados são avultados. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo pergunta, e daí? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele vai responder, de forma nenhuma. Como permanecemos no pecado? Nós que morremos para o pecado. Ou não sabeis vós que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo fomos sepultados na morte pelo batismo?
Fomos, pois, sepultados na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos para a glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Pois se nos assemelhamos a Ele na semelhança da sua morte, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que Cristo é o nosso representante. Ele nos representou. Então ele morreu. Quando ele morreu, nós também morremos. E nós morremos para quê? Nós morremos para o pecado. Então não devemos viver no pecado. Esse é o grande problema, o grande X da questão. O justo não permanece pecando. Ele vai dizer, vamos permanecer pecando para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. Nós morremos para o pecado em Cristo. E nós morremos para o pecado em Cristo, mas nós também iremos viver. Né? Nós acabamos de falar isso, mas aí vamos repetir. Cristo é o nosso representante. Cristo estava em nosso lugar. Quando Cristo morre, é difícil nós entendermos isso. Mas é isso que acontece. Quando Cristo morre, nós morremos. Quando Cristo ressuscita, nós também ressuscitamos. A nossa ressurreição hoje ela não é total, ela é parcial. Nós passamos da morte para a vida no sentido de que a nossa vida espiritual ela estava morta, mas depois de Cristo nós tivemos vida espiritual. Renovação de vida espiritual. Podemos agora perceber Deus, sentir Deus e caminhar com Deus. Mas nós iremos ter uma ressurreição do corpo e da alma após a morte. Andamos também em expectativa de vida, né? Que é como João disse, quando isso acontecer, nós veremos a Cristo assim como Ele é. Porque receberemos um corpo semelhante ao dele. Glorificado. Esse é o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 6. Né? Assim como Cristo ressuscitou, assim como Ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Mas hoje nós estamos mortos para o pecado. Então, a vida do justo é uma vida de mortificação para o pecado. Então, falar de eleição ou falar de justificação sem falar de mortificação da carne é errado. As duas coisas têm que andar junto. Se eu tenho nova vida com Deus, então essa nova vida ela vai desembocar, ela vai ser apresentada, ela vai ser desenvolvida no mundo exterior, né, na comunidade onde eu estou, na vocação que eu tenho, seja qual for ela, essa vocação ela vai ser feita, ela vai ser realizada, né, a partir de Cristo, de uma nova criatura, de uma nova natureza. Então não podemos mais permanecer no pecado. Paulo vai dizer, como é que você pode permanecer no pecado? É incoerente alguém que tem Cristo continuar vivendo para o pecado. Por quê? Porque se temos nova natureza, o pecado promove angústia e tristeza em nosso coração e em nossa alma. Veja, não é isso que ele está dizendo? Angústia, capítulo 2, angústia e tribulação virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Primeiro ao judeu e depois ao grego. Veja, angústia e tribulação. Então, como é que eu tenho paz, a paz de Cristo que excede todo entendimento, habitando em minha vida, e eu vivo em comunhão com o pecado, rejeitando essa paz e vivendo em tribulação e angústia? É incoerente. Contraditório. É contraditório, né? Não tem sentido. Paulo diz, como é que você pode viver assim? Você experimentou de Deus, você não experimentou de uma religião. Você tem paz de Deus na alma. Você morreu para o pecado e você agora viveu para Cristo. Você tem uma nova natureza, uma nova vida, uma nova comunhão superior à que você tinha antes. Então como é que você agora, né, volta para o pecado, para viver em angústia e tribulação? Não tem sentido. Como nós temos uma nova natureza, nós temos fomos transformados, passamos da morte para a vida, ou Cristo morreu em nosso lugar e nós também morremos na fala de Paulo, então agora nós temos um novo proceder, uma nova vida, uma nova comunhão. Então não tem sentido, né? Não tem lógica. Alguém imagine, né? Vamos pegar um exemplo prático. Endemoniado de Gadá, né? Gadareno. Jesus vai lá, o cara não vestia roupa, o cara vivia se cortando, ele era preso, quebrava as algemas, os grilhões, despedaçava os ferrolhos, corria para o deserto, voltava, né, a se cortar, a gritar e a se flagelar. Aí o que acontece com Cristo? Cristo chega na vida daquela pessoa, os demônios são expulsos, ele está vestido em perfeito juízo. Teria lógica aquele cara dizer, não, eu quero voltar para os demônios.
De jeito nenhum. Qual é a atitude dele? Senhor, permita que eu vá contigo? Foi o que ele fez. Né? Permita, Senhor, que eu vá contigo. Eu quero perpetuar essa paz. Imagina aí, o inferno habitando na alma humana, nós estamos exagerando. Mas é isso que acontece de forma menor na vida de todos aqueles que não tiveram experiência com Cristo. Tribulação e angústia. A vida desse homem é o extremo, né? Havia né, uma legião de demônios habitando na vida dele de forma nunca registrada na história. O registro ali é de uma perturbação fora da normalidade. Aí chega Cristo. O cara agora está sentado, ouvindo Cristo, em perfeito juízo. De angústia, volta a ter paz. De tormento, volta a ouvir as palavras graciosas de Cristo ao seu coração. Ele diz, Senhor, eu não quero que isso pare, não. Olha, permite que eu vá contigo? Jesus diz, não, tu não pode ir comigo. Vai e anuncia aos teus o que Deus fez contigo. O que é que ele faz? Ele anuncia só aos seus? Não. Ele anuncia em toda a Decápole. Ele bate em cada porta e diz, olha, Decápole é 10 cidades. Jesus diz, fala para os seus, é só para a sua família. Ele não consegue se controlar. Ele não consegue, do tamanho da paz que ele está agora desfrutando. Ele bate em cada porta e diz, você ouviu falar do endemoniado gadareno? Ele diz, ouvi, aquele que não vestiu sou eu. O que aconteceu? Eu tive um encontro com Cristo. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma a vida. É isso que Paulo está dizendo, não tem sentido não. Como você permanecer no pecado? Você morreu para o pecado, você nasceu para Deus. Então como é que você quer voltar para o pecado, para a prática do pecado, para viver em tribulação e angústia? Então não tem sentido, é incoerente a vida. Aqueles que vivem uma vida, né, devassa no mundo não tiveram experiência com Cristo. Por quê? Porque quem tem uma experiência com Cristo, a sua vida muda. Né? A sua prática, as suas ações mudam. Né? Nós poderíamos falar aqui infinitos exemplos, né? Nicodemos, né? Veja o exemplo de Nicodemos depois da sua conversão, né? E tantos outros, né? Cornélio, né? Tantos outros que nós poderíamos pegar aqui como exemplo, mas o mais claro é esse endemoniado de Gadá, que passa, o gadareno, que passa em todas as casas, nas 10 cidades, batendo em todas as portas e pregando o Evangelho. Então é isso que Paulo está dizendo no capítulo 6, não tem sentido alguém que teve nova vida voltar à prática do pecado. Então quem teve ou fez aliança de justiça ou foi declarado justo por Deus, os seus atos são atos justos depois da graça de Deus. Então o seu procedimento é um procedimento santo. Então dizer que a doutrina da reforma ou a reforma prega que nós podemos viver de qualquer forma, não. Nós dizemos que não são os nossos atos de justiça que nos justifica, mas a nossa justiça é Cristo. É totalmente diferente. Um ponto é uma coisa, o outro ponto é outra coisa. Então as nossas ações hoje são para demonstrar que nós somos e não fazermos para sermos justos. Nós somos justos, então as nossas ações devem ser exercidas em justiça. O que nós podemos dizer que a gente não é salvo, a gente não pratica boas obras para ser salvo. A gente pratica as boas obras porque fomos salvos, né? Fomos. Eu acho que o ponto, o exemplo, né? É esse. Seria esse mesmo. Seria esse aí. Então é isso, a gente não pode acrescentar, justamente porque a gente não saberia que medida era essa que atenderia a justiça de Deus. Por mais que eu fizesse, eu sempre iria me perguntar, isso é suficiente? Então eu viveria atormentado, né? Então veja, Lutero, quando se depara com esse texto e ele compreende, ele diz que era como se ele tivesse nascendo de novo e tivesse entrado no paraíso. E agora toda a escritura tem uma nova interpretação, um novo significado para ele. Então é isso que o Evangelho faz. Quer dizer, e Lutero não tem mais crise com respeito à salvação. Por quê? Porque ele entendeu onde morava a justiça. A justiça, né, veio por meio da fé. É isso que o salvo deve entender. Né? Então a nossa justiça é Cristo. Fora disso, qualquer coisa que a gente faça é uma escada podre que não chegará a lugar nenhum. As nossas boas obras não podem, né, conquistar Deus ou comprar Deus, porque as nossas obras são mortas. Amém. Graças a Deus. Então está chegando aqui ao final. Gostaria de agradecer ao presbítero pela oportunidade, pelo tempo que o senhor teve disponível para estar falando conosco aqui. O irmão gostaria de deixar algum recado para o pessoal que está nos assistindo, alguma mensagem para eles? Primeiro agradecer, né, aqueles que, né, tiveram paciência de escutar até o fim, né? Que essa palavra tenha produzido, né, reflexão,
né, produzido, né, um esclarecimento a respeito desse tema, né? É um tema que demanda muito mais tempo, né, mas como o convite veio... Porque é só uma pinceladazinha. É só uma pincelada. O convite veio ontem, mas como eu disse, eu gosto muito de Romanos, então é um texto que eu sempre estou meditando no texto, mas aí que vocês possam aprofundar esse conhecimento, ler mais a Escritura, conhecer mais a respeito da nossa dependência de Deus, mas acima de tudo, entendermos o quanto estamos guardados em Deus, o quanto isso é confortador saber que nada nem ninguém pode nos arrebatar das mãos desse Deus poderoso. Então que Deus nos dê graça, que por meio do Espírito Santo esse debate, né, esse bate-papo possa promover paz, segurança, né, e esclarecimento com essa verdade. Então que vocês possam ter sido abençoados por essa nossa bate-papo aqui. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, o presbítero Eliomar. Obrigado a você também que está nos assistindo. Deus abençoe você, a sua família, e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.